Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem está aqui. Brenda, Emily, Érica, Ivonete, Jacinto, Jonas, José, a Júlia, Juliana, Lauane, Pedro Lucas, Raquel, Vanessa. São os alunos que sempre estão assistindo mesmo a aula ao vivo, né? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Parece que meu áudio hoje está melhor do que da semana passada, ainda bem, né? Eu coloquei o link da gravação para vocês, mas eu mesma vi que estava muito baixo da aula passada. Mandei o arquivo da aula passada para a Ivonete. Espero que vocês tenham feito a leitura. E vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente continuar nossos estudos, porque hoje tem muito conteúdo. Como eu avisei, a aula de hoje é super importante. Então, eu até deixei esse aviso antes para que todos se esforçassem para assistir ao vivo, para poder tirar a dúvida. Porque tudo bem assistir a gravação depois, mas a nossa aula ao vivo é muito importante, que a gente consegue tirar as dúvidas no momento da aula, tá? Então, eu vou fazer para vocês aqui a apresentação da aula sobre tipos de acidentes. Depois eu vou falar para vocês sobre a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, e vou dar as diretrizes para vocês elaborarem a tarefa 1 da nossa unidade curricular, tá? Lembrando, pessoal, o prazo dessa tarefa 1, conforme o plano de ensino, é dia 19, sexta-feira, tá? Então, vocês vão ter só essa semana para poder fazer a tarefa 1, que já está disponível lá no portal, tá? Algumas pessoas vieram me consultar, professora, me ajuda a fazer a atividade. Gente, eu ainda não tinha explicado sobre a atividade. Então, não precisava vocês terem enviado na semana passada, não. Eu falei que a atividade foi para essa semana, tá? Então, na aula passada foi uma introdução, hoje a gente vai ver mais conteúdo, e aí, a partir da aula de hoje, é que vocês deverão enviar a tarefa sobre a CAT, que é a nossa primeira tarefa. Para quem não assistiu a aula passada, eu expliquei o nosso plano de ensino da Unidade Curricular de Fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho e eu postei o plano de ensino para vocês. Então, é interessante vocês acompanharem esse plano de ensino, porque lá tem os prazos. Muitas pessoas na Unidade Curricular de Ciências Aplicadas enviaram as tarefas com os prazos em atraso. Eu não vou mais considerar, tá? A mesma pontuação, porque me dá muito trabalho corrigir as tarefas fora do prazo. Então, por exemplo, nosso prazo é sexta-feira para a tarefa 1. Aí vai ter aluno semana que vem me mandando tarefa da semana passada. Aí eu tenho que corrigir a tarefa atual, mais a tarefa que está em atraso. Então, isso me atrapalha muito. Portanto, vamos nos esforçar aí para poder enviar as tarefas todas dentro dos prazos, tá? Então, como nós vimos na aula passada, falamos sobre a introdução da segurança do trabalho, o histórico da segurança do trabalho, a importância de ter um ambiente seguro e saudável, porque se eu tenho um ambiente de trabalho que expõe o trabalhador a riscos, principalmente riscos acima do limite de tolerância, nós temos aí um ambiente que não vai ser produtivo, um ambiente hostil, que vai ter absenteísmo, que é aquele trabalhador faltoso, rotatividade, que é aquela empresa que está sempre contratando e demitindo, e isso tem um custo muito alto para a empresa, e também não é legal para o próprio trabalhador. Então, nós vimos aí diversos fatores negativos quando as empresas não implementam gestão de segurança do trabalho. Em contrapartida, nós vimos que a implementação de segurança e saúde no trabalho, ela precisa de um certo investimento da empresa. Investimento esse em treinamentos, em equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, em equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs, e muitas empresas não estão dispostas a fazer esse investimento. Então, o papel do técnico de segurança é intermediar, é mostrar para o gestor, para o dono da empresa, a importância desse investimento em saúde e segurança, realizar os treinamentos, fiscalizar o trabalhador com relação ao uso correto, guarda, conservação, treinar com relação à sinalização de segurança, prevenção e combate a incêndio, tudo isso vocês vão ver aí ao longo do curso, tá? E aí, pessoal, eu quero pedir aí para vocês uma dedicação mesmo
com relação a essa aula de hoje e da semana que vem, porque são aulas realmente importantes para vocês entenderem um pouco sobre os acidentes de trabalho, tá? Claro que vejo que vocês estão participando, interagindo aqui na nossa aula ao vivo, mas o número de alunos presentes na aula ao vivo é muito pouco, se a gente for comparar com o número de alunos da turma. Sei que alguns assistem a gravação, mas é importante que vocês estejam aqui para que a gente possa ter uma discussão maior, tirar as dúvidas aí em tempo real, tá? Bom, então nós vamos falar sobre os acidentes de trabalho. Primeiramente, pessoal, como nós somos profissionais da área de segurança e saúde, nós temos que entender que o acidente de trabalho, ele é previsível, ou seja, ele pode ser evitado, tá? Então, muitas vezes eu vejo profissionais que falam o seguinte: mas um acidente acontece, acidente de trabalho é normal, qualquer pessoa que trabalha em risco pode sofrer um acidente de trabalho. Gente, nós não podemos pensar assim, porque se a gente pensar assim, o acidente vai ser banalizado e aí ele realmente vai acontecer de forma cotidiana aí nas organizações, tá? Então, vamos entender que o acidente de trabalho, ele é evitável, tá? Ele tem que ser gerenciado para que não ocorra aí esses prejuízos, tanto humano quanto financeiro para a empresa, né, entre outros fatores, ok? Bom, então, o acidente de trabalho, ele acontece pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Como eu falei para vocês na aula passada, todo acidente de trabalho, ele vai acontecer quando o trabalhador está a serviço da empresa. O que significa isso? Às vezes, eu estou trabalhando em outro estabelecimento que não da empresa, mas eu estou a serviço da empresa. Sofro um acidente. É acidente de trabalho? É considerado acidente de trabalho. Exemplo, eu trabalho aqui numa empresa que faz, trabalho com prestação de serviços de internet. Eu faço a instalação. Então, a minha prestação de serviço vai acontecer a domicílio. Se no momento que eu estiver fazendo essa instalação eu tive um acidente causado por choque elétrico, mesmo que eu não esteja no estabelecimento da empresa e sim na residência do cliente, isso vai ser considerado um acidente de trabalho, tá? Outro acidente de trabalho, que é um exemplo que eu gostaria de falar para vocês, é a questão da lesão corporal. Exemplo, eu estou trabalhando aqui a serviço da empresa e um cliente me agrediu, ocasionando aí uma fratura, um corte, por exemplo, né? Isso é acidente de trabalho? É, porque no momento eu estava a serviço da empresa, tá? Então, o que é a lição que a gente tem que tirar disso aqui? De que o acidente de trabalho, de acordo com o conceito legal, ele acontece pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. E ele pode provocar lesão corporal, perturbação funcional, redução da capacidade ou morte, tá? Então, o óbito é aquele trabalhador que caiu em altura, redução da capacidade, aquele trabalhador que teve uma lesão permanente, por exemplo, uma mão amputada. Essa redução da capacidade, ela pode ser temporária, por exemplo, quebrei minha mão. Eu tive a minha capacidade reduzida, mas depois eu vou voltar a ter. Então, é uma redução temporária. Agora, se eu tive a mão amputada, é uma redução permanente, tá bom? Então, esse aí é o conceito do acidente de trabalho. Eu preciso que vocês entendam que ele vai acontecer a serviço da empresa e ele pode provocar lesões que são temporárias ou lesões que são permanentes. E aí a gente vai ver a diferença disso no auxílio que o INSS vai fornecer para o segurado no caso desses acidentes, ok? Alguma dúvida, pessoal, nesse conceito aqui do acidente?
Oi, estão me ouvindo? Beleza. Continuando aqui então, gente. Esse conceito de acidente de trabalho é o conceito da norma da Lei 8.213, tá? Então, a Lei 8.213 é uma legislação da Previdência Social que fala sobre o conceito de acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho, ele vai ocorrer no local e horário de trabalho em decorrência de ato de terceiros, ato de sabotagem ou terrorismo, ato de pessoa privada do uso da razão, ofensa física, situação de força maior, catástrofe. Fora do local e horário de trabalho, pode acontecer em decorrência de acidente de trajeto, execução de serviço sob ordem, viagem, prestação espontânea de serviço. Gente, então vamos ter uma atenção aqui para o acidente de trajeto, tá? O que é o acidente de trajeto? É aquele acidente que acontece quando o trabalhador está no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Quando o atual presidente ele entrou, né, na, na nossa gestão aí, ele criou uma medida provisória que não considerava o acidente de trajeto como sendo acidente de trabalho, tá? E aí essa medida foi para votação, ficou durante o mês de dezembro e janeiro, se não me engano, sem ter validade o acidente de trajeto. Só que a votação não foi aprovada, então o acidente de trajeto voltou a ser considerado acidente de trabalho, tá? Exemplo, eu estou indo para o trabalho e sofro um acidente na qual eu torci o meu pé e tive uma fratura, vamos colocar que foi uma fratura no meu pé. E aí eu vou precisar ficar 60 dias afastada do trabalho. O meu afastamento, ele não vai ser um afastamento em razão de acidente é, domiciliar, acidente comum. O meu afastamento vai ser por acidente de trabalho. O que significa isso? Quando o acidente ele é caracterizado como um acidente de trabalho, durante o meu afastamento, a empresa tem que pagar o recolhimento do FGTS e quando eu retorno, eu tenho um ano de estabilidade no qual a empresa não pode me demitir sem justa causa. Entendeu? Agora, se eu estou aqui no lazer com a minha família e quebrei meu pé, vou ficar 60 dias afastada. É acidente de trabalho? Não. Então, durante o meu afastamento, eu vou receber o auxílio do INSS, porém, a empresa não vai pagar o recolhimento do meu FGTS e no momento que eu retornar, eu não tenho aquele um ano de estabilidade. A empresa pode me mandar embora porque eu não tenho estabilidade. Então, o acidente de trajeto, ele é considerado, sim, acidente de trabalho. E mais importante do que isso, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, presta atenção. Quando a empresa ela não faz a CAT, que é justamente a tarefa que vocês vão fazer essa semana, quando a empresa não comunica o acidente de trabalho, o empregado, ele afasta por causa do atestado, em razão dessa doença ou acidente, e aí ao invés de ele receber o auxílio, na qual ele vai ter, concomitantemente com o auxílio, recolhimento da FGTS e a estabilidade, ele vai se afastar como se fosse um acidente ou uma doença comum, porque ele é segurado do INSS. Então, nós temos que entender que todo acidente ou doença que tenha relação com o trabalho, ela tem que ser comunicada por meio da CAT. E a empresa ela tem que fazer o recolhimento do FGTS durante o afastamento e cumprir com a estabilidade desse funcionário, tá? Muitas empresas não fazem justamente para poder esconder esse número de acidentes de trabalho, não precisar pagar o FGTS durante o afastamento do trabalhador e não precisar dessa estabilidade. Então, as empresas que não fazem a CAT são empresas que estão agindo em não conformidade com a legislação, tá? E aí é papel do técnico de segurança do trabalho fazer essa gestão correta do registro dos acidentes, beleza? E aí eu vou explicar para vocês novamente esse assunto. Bom, sobre as doenças do trabalho, então nós temos os acidentes e nós temos as doenças, tá? Então as doenças, elas se equiparam ao acidente.
Como assim, professora, se equipara ao acidente? A doença também tem que ser comunicada por meio da CAT, tá? E o trabalhador também vai receber esse auxílio que eu falei para vocês, ele vai receber o recolhimento do FGTS durante o seu afastamento e tem a estabilidade. A mesma coisa do acidente, tá? As doenças do trabalho, elas são adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que é realizado o trabalho e que com ele se relacione diretamente. Por exemplo, eu trabalho numa fábrica fazendo a limpeza da fábrica. Só que no local que eu trabalho tem muitas máquinas e equipamentos que têm ruído acima do limite de tolerância. E aí eu desenvolvi surdez. É uma doença que se chama PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído. E a surdez é irreversível. Então, é uma doença do trabalho e é uma doença permanente. Eu não vou voltar a ter a audição normal, tá? Portanto, nós temos que entender que a doença do trabalho, ela vai ser desencadeada em função da atividade que o trabalhador desempenha, tá? As doenças são causadas por riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Essa classificação eu nem vou repetir, porque eu já falei que vocês precisam saber o que é o risco físico, o que é o risco químico, o que é o risco biológico, o que é o risco ergonômico, tá? Então, eu só vou exemplificar. Uma doença causada por risco físico, o PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. Uma doença causada pelo risco químico, a silicose, que é uma doença pulmonar causada pela exposição à sílica, que é uma poeira mineral, risco químico. Uma doença causada por risco biológico. Eu posso pegar aqui uma hepatite no meu ambiente de trabalho. É uma doença causada por risco biológico, principalmente em hospitais, né, enfermarias. E uma doença causada por risco ergonômico, eu tenho como, por exemplo, a tendinite, que é causada por movimento repetitivo. Que mais? Pode ser doença causada por fator ergonômico. A síndrome de burnout, que está relacionada a processos mentais, excesso de trabalho, então é uma doença psíquica, tá? Também é uma doença causada por risco ergonômico, bursite, doença no ombro, né? Problemas na coluna, como lombalgias, também é uma doença causada por fator ergonômico, que é o carregamento excessivo de peso. E aí vocês vão acostumando com esses nomes, esses termos, essas doenças, tá? Que são doenças do trabalho ou doenças profissionais. Então, com relação ao conceito prevencionista. Só um instante, gente, meu telefone está tocando. Desculpem aí, rapidão. Pronto. Então, conceito prevencionista. O acidente, ele vai causar perda de tempo, danos materiais e danos físicos ou funcionais. E aí, nós temos a classificação de riscos, que vocês já têm essa tabelinha lá, então todo mundo tem que saber o que é risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Quem ainda não sabe, por favor, dê mais uma lida, tá? Porque esse aqui já, vocês já estão na unidade curricular de fundamentos, então vocês já têm que saber essa classificação. Então, os fatores que vão influenciar na doença do trabalho são o tempo de exposição a qual o trabalhador fica exposto, por quantas horas eu estou exposta a ruído. Quanto maior for o tempo de exposição, maior vai ser a consequência, né, desse risco. A concentração, por exemplo, de poeira no ambiente de trabalho, a intensidade, por exemplo, do ruído e a natureza do risco e a sensibilidade individual. Então, muita atenção para isso aqui. O que é essa sensibilidade individual, gente? Olha só. Vamos supor que eu e a Ivonete trabalhamos no mesmo setor e tem ruído no ambiente de trabalho. Só que, passados 2 anos, eu tive muitos problemas, como estresse, cefaleia, que são dores de cabeça, e eu perdi 10% da minha audição. Eu desenvolvi a PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. E a Ivonete não.
A Ivonete trabalha no mesmo setor ao mesmo tempo que eu e não teve nenhum problema com relação a ruído. Significa que cada organismo ele reage de uma forma à exposição ao risco. Então, a Ivonete, ela não tem predisposição, ela não teve ainda esse adoecimento. Eu tive. Por isso que existem os exames periódicos na empresa. A audiometria, que é o exame de ruído, ela é realizada todo ano. Por quê? Por causa dessa sensibilidade individual, ou também chamada de variabilidade individual. Eu posso adoecer, mas o meu colega de trabalho não, porque cada organismo reage de um jeito. Às vezes a Ivonete vai começar a sentir até alguma perda auditiva a partir de 3 anos exposta ao ruído. Eu, trabalhando 2 anos, já tive esse desenvolvimento precoce, tá? Então, pessoal, cada trabalhador tem que ter o seu prontuário na empresa, tem que realizar os exames periódicos, tá? Para que a gente possa, como profissionais prevencionistas da área de saúde e segurança, monitorar a saúde desses indivíduos de forma separada, tá? Então, a gente não pode generalizar, porque a sensibilidade individual, ela é de cada pessoa, cada organismo vai reagir de uma forma, tá? E os exames periódicos estão aí para isso. Quando a gente foi estudar a NR7, que fala do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, vocês vão ver quais são os exames. Nós temos exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, troca de função e demissional. Não é o tema da aula de hoje, mas só para deixar claro aí para vocês a importância desses exames perante as possíveis doenças do trabalho, tá? Para os empregadores, os custos de acidente são remuneração de trabalho não realizado. Então, o meu funcionário ficou afastado, mas eu vou ter que custear o afastamento dele nos 15 primeiros dias. Ele ainda não vai para o INSS. E essa informação é importante, pode cair em questão de prova para vocês, tá? O funcionário, ele passa a receber do INSS no 16º dia em diante. Então, os 15 primeiros dias do afastamento é por conta da empresa, tá? E a empresa vai estar pagando para o funcionário que não está produzindo, porque ele está afastado em razão de acidente ou doença. Gente, acidente de trabalho e doença do trabalho só tem fator negativo para o funcionário, para a empresa, para o governo, em todos os sentidos, tá? Também é um custo de acidente, despesas médicas e indenizações. Muitas das vezes, o trabalhador que se sentiu lesado, ele vai procurar um advogado, ele vai entrar na justiça, ele vai procurar uma indenização, principalmente se ele tiver uma lesão permanente, tá? Então, a empresa ela tem que ser responsável por essa indenização. E se acontecer o óbito, a empresa vai indenizar a família do trabalhador, tá? Reparação ou substituição de máquinas e equipamentos danificados e redução temporária de produção, muitas das vezes até a paralisação do setor. Por quê? Se acontecer um acidente de trabalho aqui no setor, a gente vai paralisar para que esse acidente não aconteça novamente. Adotar as medidas preventivas, corretivas, e aí depois o setor vai voltar a funcionar, tá bom? Então, para que isso não aconteça, é mais fácil a gente agir de forma prevencionista, tá? Para os empregados, os custos de acidente são a dor e o sofrimento causado pelo acidente ou doença, a perda de rendimentos, a possível perda de um emprego, os custos com cuidados de saúde, efeitos negativos na motivação dos outros trabalhadores, substituição do acidentado, tempo dedicado às investigações necessárias, prejuízos à imagem da empresa. Então, o SESMIT, que é composto pelo técnico de segurança, vai ter que fazer a investigação do acidente, vai ter que comunicar o acidente. Então, tudo isso aí vai ser atribuição de vocês, tá? E aí, pessoal, o artigo 7º da Constituição da República dispõe. Então, como eu falei para vocês na aula passada, a Constituição Federal é a lei majoritária aqui no Brasil. Então, nenhuma outra legislação pode confrontar com as informações da Constituição Federal. E aí, lá no artigo 7, ela traz que o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização em que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Então, além da indenização, nós temos esse seguro aí contra acidente de trabalho, que é de responsabilidade da empresa, tá? Portanto, todo acidente de trabalho, a responsabilidade vai ser da empresa. Ah, o funcionário não usou o EPI. Ah, o funcionário não cumpriu com a norma de sinalização. Independentemente disso, a responsabilidade da empresa, tá?
é a empresa que tem que comunicar o acidente, é a empresa que vai fazer toda a gestão. Por isso que, como técnico de segurança, você tem que treinar e fiscalizar o trabalhador, porque se ele não usar o cinto de segurança e se acidentar, a responsabilidade continua sendo da empresa. Então, se você vê que tem um trabalhador indisciplinado, você pode fazer uma advertência verbal, uma advertência escrita, porque se esse trabalhador ele continua desobediente com relação às porque se esse trabalhador ele continua desobediente com relação às normas de segurança e saúde, não é interessante manter esse trabalhador na empresa, porque logo mais ele vai se acidentar, ele está colocando em risco a segurança dos colegas de trabalho, a empresa vai ter que arcar com os custos desse acidente, entre outros fatores, tá? Então, os tipos de acidente são o acidente pessoal, na qual o acidentado terá por consequência uma lesão, acidente de trajeto, que é aquele que ocorre no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência. Gente, para ser considerado acidente de trajeto, esse acidente tem que acontecer durante o tempo que realmente o trabalhador desprende de casa para o trabalho. Exemplo, do meu trabalho para minha casa são 40 minutos. Eu sofri um acidente 1h30 depois. Vai ser acidente de trabalho? Não, porque não estava dentro do tempo que eu levo de casa para o trabalho. Passei no supermercado, sofri um acidente depois. Não é acidente de trajeto. Só é acidente de trajeto se for do trabalho para casa, da casa para o trabalho e dentro do tempo gasto nesse percurso, tá? O acidente ele pode ter uma lesão imediata, que é aquela lesão que vai se verificar logo na ocorrência do acidente, e tem a lesão mediata, que é uma lesão tardia. É uma lesão que não vai se manifestar imediatamente após o acidente, ela pode se manifestar depois, tá? Por isso que tem a CAT de reabertura, porque, vamos supor, sofri um acidente hoje, mas vou precisar me afastar daqui 20 dias, porque foi onde agravou aí a minha lesão. E nós temos também um acidente que é a incapacidade permanente total, que é quando o trabalhador perde totalmente a capacidade para o trabalho, inclusive a morte. A incapacidade ela pode ser permanente e parcial, que é quando tem redução parcial do trabalho. Então, eu tive um dedo amputado, uma mão amputada, por exemplo. A incapacidade temporária, quando tem um corte, uma fratura, e depois o trabalhador ele vai poder ter essa função normalmente, né? O acidente sem perda de tempo é aquela lesão que não impede o trabalhador de retornar no dia seguinte, tá? Ou no dia seguinte, não, no dia do acidente. Nós temos o que são dias perdidos, que são aqueles dias na qual o trabalhador ficou afastado, e nós temos os dias debitados, que são os dias em que devem ser debitados devido à morte ou incapacidade permanente total ou parcial do trabalhador. Essa questão de dias debitados a gente vai ver mais na frente quando a gente for estudar sobre cálculo de frequência e gravidade de acidentes. Preciso vocês se preocuparem com esse conceito agora, tá? Então, vamos lá sobre a comunicação de acidente de trabalho, né? Que é a CAT, justamente a tarefa de vocês dessa semana. Todo acidente de trabalho, ele tem que ser investigado e comunicado à Previdência Social, tá? Então, eu sou técnico de segurança aqui do supermercado Dia a Dia. E aí, aconteceu de um trabalhador que trabalha no açougue cortar a mão ali, foi um corte muito profundo, perdeu muito sangue, e ele vai precisar ficar afastado durante 15 dias. Eu tenho que pegar o documento, que é a CAT, e fazer o preenchimento desse documento, tá? Eu vou preencher e eu tenho prazo de 1 dia útil para poder comunicar esse acidente de trabalho. Eu trabalho numa construtora e o trabalhador caiu em altura e veio a óbito. Eu tenho que fazer a CAT imediatamente, tá? Avisar a Previdência Social, a autoridade policial, em razão desse acidente grave, né? Então, o que significa isso? Se for um acidente típico de trajeto com afastamento, a pessoa que vai fazer a CAT, ela tem o prazo de 1 dia útil para comunicar por meio desse documento o acidente de trabalho. Agora, se foi óbito, é imediatamente o prazo aí para poder fazer a CAT deve ser imediato, tá bom?
Então, se eu perguntar aqui para vocês, né? Uma doença e um acidente de trajeto, qual o prazo da CAT? Um dia útil. Um óbito, imediatamente. Tá? Então, vocês têm que saber disso. Em caso de morte, avisar a Previdência Social sobre pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nesse material, daqui em diante no material, ele mostra o modelo para preenchimento do documento, que é a CAT. Então, é mais para vocês lerem e estudarem em casa, tá? Essa parte aqui. Vou ver aqui se tem alguém tentando entrar na sala. Ó, a Vanessa fez uma pergunta. Essa lei sobre o acidente de trajeto se aplica até nas empresas pequenas que não contêm um técnico de segurança? Sim, Vanessa, muito boa pergunta. Algumas pessoas acham que empresas de pequeno porte não precisam cumprir com essas normas de segurança e saúde, mas o acidente de trajeto, por exemplo, ele também vale para a empresa de pequeno porte, que são aquelas empresas que têm um quadro de funcionários reduzidos e que não têm o SESMIT, tá? Então, sim, essa regrinha do acidente de trajeto vale aí para a empresa de pequeno porte também. Acontece que muitos trabalhadores não sabem do próprio direito, tá? Uma vez um aluno meu falou para mim, professora, eu trabalho numa empresa e às vezes eu tenho que fazer entrega de moto. E aí eu sofri um acidente de trabalho fazendo esse tipo de entrega. Só que a empresa não fez a CAT e ele ficou afastado durante 60 dias, ou seja, 2 meses, sem receber o FGTS. E quando voltou, também não teve aquele ano de estabilidade. Por quê? Ele foi afastado como se tivesse sido um acidente causado por um fator de trânsito e não e não acidente de trabalho a serviço da empresa, tá? Então, porque a empresa ela foi omissa nesse sentido, tá? Então, as novas tendências da engenharia de segurança no trabalho é contribuir para reduzir o risco de acidentes no trabalho. E aí eu quero mostrar aqui para vocês o item que fala sobre a responsabilidade criminal. Fatores de risco de acidentes, imprudência, negligência e imperícia. Tá? Depois a gente vai estudar um pouco sobre esses conceitos. Então, isso pode causar lesão corporal, homicídio culposo, omissão de socorro, tudo isso está relacionado aí à responsabilidade da empresa. Se eu tenho uma empresa que terceirizou o seu serviço e o funcionário sofreu um acidente de trabalho, a responsabilidade desse acidente é das duas empresas, tanto a contratada quanto da contratante, tá bom? E era aqui onde eu queria chegar para explicar para vocês sobre a questão do auxílio, tá? Nós temos o auxílio doença, concedido pelo INSS, e nós temos o auxílio acidente, também concedido pelo INSS, tá? Então, vamos ver aqui a diferença. O auxílio doença é aquele auxílio que vai ser concedido ao segurado trabalhador que ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Por quê? Os 15 primeiros dias é a empresa que vai arcar. Do 16º dia em diante, a Previdência que paga, tá, o salário do empregado, ok? Isso conforme a Lei 8.213. Sofri um acidente, quebrei o braço, vou receber qual auxílio? Doença, tá? Porque a partir do 16º dia do meu afastamento, em razão desse acidente, eu vou receber o auxílio doença. Professora, mas não faz sentido, o nome é auxílio doença, tinha que ser um auxílio só para doença. Gente, aí foi a legislação que interpretou dessa forma, tá? Então, auxílio doença é qualquer acidente ou doença que causa o afastamento acima de 15 dias pelo trabalhador, que vai ficar incapacitado, tá? Já o auxílio acidente é uma indenização que o segurado vai receber depois de consolidado o seu afastamento e ficar comprovado uma sequela, tá? Exemplo, caí de moto, estava a serviço da empresa, fiquei 60 dias afastado. Durante esse período, após os 15 primeiros dias, eu recebi auxílio doença,
Ok. Só que quando passou esse período do meu atestado, eu fiquei com uma lesão permanente, uma sequela, porque eu perdi o movimento do meu antebraço, tá? Então, eu não movimento meu antebraço, eu perdi esse movimento. É uma sequela? É uma lesão permanente? Sim. Então, eu vou receber o auxílio acidente, que é um benefício referente a 50% do salário, tá? Na época do salário do benefício. E eu vou receber esse auxílio acidente até a minha aposentadoria. Por quê? Porque eu não vou mais voltar a ter o movimento do meu braço. É uma lesão permanente, é uma sequela. É a mesma coisa que eu ter meu braço amputado. Eu tive aqui meu braço amputado. Recebi o auxílio doença durante o meu afastamento, mas agora eu tenho uma sequela, eu não tenho mais meu braço, então eu vou receber de forma vitalícia o auxílio acidente. Eu só paro de receber o auxílio acidente quando eu passo a receber a aposentadoria. Beleza? Então, auxílio doença é uma coisa e auxílio acidente é outra. Auxílio doença vai ser pago para o segurado trabalhador que ficar incapacitado por mais de 15 dias. Passou esse período de afastamento, teve uma consolidação de lesão permanente, eu passo a receber auxílio acidente, tá? Aí, gente, um detalhe. Como eu tenho estabilidade na empresa, eu tenho que voltar a trabalhar. Ah, eu perdi aqui um dedo, vou receber auxílio acidente e volto a trabalhar. Então, eu recebo meu salário normal mais o auxílio acidente, tá? Então, tem isso aí. A empresa ela tem que readaptar o trabalhador depois dessa sequela, desse acidente de trabalho, tá? Até porque ele tem um ano de estabilidade e a empresa não pode demitir ele durante esse ano, independente do afastamento dele, quando ele retorna, ele tem um ano de estabilidade, tá bom? Aí nós temos a aposentadoria por invalidez, porque vamos supor que o trabalhador ficou inválido. Para ser considerado inválido, é só se ele ficar cego dos dois olhos, perder um braço e uma perna ao mesmo tempo. Gente, não é qualquer coisa que caracteriza invalidez, porque as pessoas acham o seguinte: ah, eu tive um dedo amputado, vou aposentar por invalidez. Não, você vai receber auxílio acidente, que é 50% do salário do benefício, e vai voltar a trabalhar, tá? Você só aposenta por invalidez se for uma incapacidade total e permanente, ou seja, cegueira dos dois olhos, perder um braço, uma perna, alguma coisa que realmente não tem como mais você trabalhar mesmo. Porque se você perder um dedo, você vai trabalhar de telefonista, você vai trabalhar na recepção, você vai fazer alguma outra tarefa que vai ser possível a sua reabilitação profissional, tá? E a pensão por morte é a pensão na qual os dependentes do trabalhador receberão pela Previdência a partir da data do falecimento do segurado e empregado, tá? Então, nós temos aqui o relatório da análise de acidentes, que pode ser ocasionado, e aí eu gostaria que vocês lessem esse artigo aqui que eu vou postar para vocês, tá? Ele fala sobre o balanço acidentário brasileiro. Então, são dados de acidentes de trabalho entre os anos de 2012 a 2018. Isso aqui são os acidentes que foram comunicados. Então, tem muito acidente que a empresa é omissa e aí acaba atrapalhando no balanço de acidentes, tá? Então, esse artigo ele vai falar sobre quantos acidentes de trabalho houve no Brasil entre 2002 e 2018, quantos afastamentos B91, B92, B93 e B94 houve no Brasil, e assim por diante. O que são esses afastamentos? Doença do trabalho, acidente de trabalho, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês o artigo aqui que vocês vão ler. Então, olha só. No ano de 2000, 143.916 acidentes, tá? No ano de 2001, 132.958 acidentes. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem o ano e a quantidade de acidentes que aconteceu no decorrer desse ano, tá? Alguma pergunta?
Só explicando aqui para vocês sobre o afastamento B91. O afastamento B91, ele é pago pelo INSS ao trabalhador que tem algum problema de saúde e que não tem condição de trabalho, tá? O B94, ele é pago ao trabalhador que tenha sido afastado por qualquer espécie e tenha ficado com alguma sequela, que é o auxílio acidente, que eu falei para vocês que é de 50%. Então, vamos ver aqui o auxílio acidente, é o B94. B94 é o auxílio acidente, porque a pessoa ela não tem, ela teve a sua capacidade aí de trabalho reduzida, tá? E o 91 é esse causado pelo acidente, né, na qual o trabalhador ele ficou afastado, é o auxílio doença, ele ficou afastado, então o código é esse afastamento B91, ok? E aí, olha só, nessa outra tabela aqui, nós temos os tipos de doença. Dorsalgia, que são dores na coluna, lidera o topo do ranking. Nós temos 126.351 afastamentos de 2012 a 2018 por causa de dorsalgia, dores na coluna. Lesões no ombro, 98.437 afastamentos de 2012 a 2018. Sinovite e tenossinovite, 50.447 afastamentos de 2012 a 2018. Outro dado importante é esse aqui, ó, depressão e episódios depressivos. Também está lá no ranking, quase no topo, 19 mil afastamentos entre 2012 e 2018. Depois dessa pandemia, esse número aqui com certeza vai aumentar ainda mais, né? Transtornos ansiosos e fobia, 17.163 afastamentos. Então, a gente pode ver que essas doenças relacionadas a transtornos mentais também libera aqui, ó, o top 15 de doenças de afastamentos. Episódios depressivos e depressão, 6.423, tá? Entre 2012 e 2018. Então, é essa tabelinha aqui para vocês darem uma estudada nela e verem aí quais são as doenças que causam mais afastamentos, tá? No nosso país. A Ana Clara, esse auxílio só funciona com carteira assinada, né? Sim, é aquele empregado segurado. Para o empregado ser segurado, ele tem que trabalhar pelo regime CLT, tá? Ou então tem que ter a contribuição para a Previdência. Se ele é MEI, mas contribui, ele está segurado, tá bom? Gente, alguma pergunta? Ah, Ivonete, professora, qual trabalho pode causar varizes? Ivonete, muito tempo em pé, tá bom? A monotonia, ela pode causar problemas circulatórios. E esses problemas circulatórios são, por exemplo, as varizes. Tá? Agora, nesse ranking aqui, nós temos as doenças que são causadas pelo trabalho, mas as doenças que também são desencadeadas de uma forma geral, não só no trabalho, porque esse ranking aqui são de afastamentos, tá? Então, esse artigo aqui é interessante vocês lerem e interpretarem, porque ele é muito importante, eu vou postar ele para vocês, ok? Agora, nós vamos lá falar sobre... Opa! Agora nós vamos lá falar sobre a tarefa, tá? Então, nós temos aqui... Ah, tinha um comentário aqui que eu nem tinha visto. E o Cid Maria, depois eu vou responder. Então, lá na unidade curricular de Fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho, vocês vão acessar elaboração de CAT e vão responder a essa primeira tarefa, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês. Na primeira tarefa da Unidade Curricular de Fundamentos de Saúde e Segurança do Trabalho, vocês deverão preencher uma CAT, comunicado de acidente de trabalho, conforme relato de acidente anexo. Então, aqui eu tenho o documento que vocês vão preencher. E aí eu vou postar
a situação, o problema para vocês, explicando como foi o acidente, e a partir dessa situação, o problema, vocês vão preencher a CAT usando aí as informações, tá? Então, prestem bastante atenção, essa aqui é a parte mais importante, principalmente para vocês fazerem a tarefa, porque o prazo é só até sexta-feira, tá? Então, vocês vão abrir o documento da Previdência Social. Esse documento vocês podem fazer download do site. E tem também um aplicativo na qual a gente consegue fazer o comunicado diretamente pela internet. Gente, uma cópia da CAT fica na empresa, a outra cópia fica com o trabalhador e a primeira via vai direto para a Previdência Social, tá? E a última via da CAT são 4 vias, tá? Então, preste atenção aqui, a CAT são 4 vias. A primeira vai para a Previdência Social, a segunda com o próprio empregado, a terceira fica na empresa e a quarta no sindicato da classe trabalhador. Então, quem está emitindo a CAT? Normalmente, o certo é que seja o empregador, empresa. Mas se o empregador ele não fizer a CAT, o funcionário pode pedir o sindicato para fazer, ou ele mesmo pode fazer o preenchimento dessa CAT, tá? Mas o certo é que seja aqui empregador. Então, você vem, você é técnico de segurança do trabalho da empresa, você vai fazer a CAT. Você vem aqui e marca empregador. Tipo de CAT, pode ser uma CAT inicial, o funcionário se acidentou ou adoeceu agora, inicialmente, ele entregou atestado hoje de uma doença do trabalho, então você vem e marca CAT inicial. Ah, e ele sofreu um acidente hoje, então você vem e marca CAT inicial. Reabertura. O funcionário ficou afastado durante 15 dias, voltou para trabalhar normal, só que depois precisou se afastar novamente. Ele não se acidentou de novo, mas aquela lesão que ele tinha agravou. Então, é uma CAT de reabertura. O funcionário veio a óbito na empresa, é aqui, ó, comunicação de óbito. Então, a gente vai marcar a situação. No caso da tarefa de vocês, vai ser uma CAT inicial, porque foi um acidente típico. Aí, nós vamos preencher os dados do emitente. No caso, o empregador, você vai colocar a razão social, que é o nome da empresa. O CNPJ, você vai criar um número do CNPJ. KNAI, o que é KNAI? KNAI é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Toda empresa possui uma KNAI, tá? Então, por exemplo, se a minha empresa aqui é uma construtora, eu tenho o código da KNAI da construtora. Se é uma empresa de instituição educacional, e tem o código da KNAI da instituição educacional. Se é uma KNAI relacionada de uma empresa que trabalha com produtos alimentícios, então eu tenho o código, tá? Então, KNAI é Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O que vocês ficarem com dúvida, pesquisa. O técnico de segurança ele não tem que saber tudo, mas ele tem que saber pesquisar, ele tem que saber encontrar informação, tá? Aqui nós temos o endereço. Aí o endereço, vocês podem colocar o endereço fictício. A KNAI tem que ser real, da atividade econômica da empresa real. Então, você pode ir lá no Google mesmo e colocar KNAI de uma construtora, KNAI de uma fábrica de alimentos, KNAI de uma instituição educacional, KNAI de uma clínica odontológica. Então, a KNAI tem que ser real, mas o endereço vocês podem colocar um endereço fictício, tá? O que não tiver de informação no documento do acidente, vocês podem colocar fictício. O que tiver tem que ser real, tá? Aí vem os dados do acidentado. O nome dele, o nome da mãe, data de nascimento, sexo, estado civil, número da carteira de trabalho, a remuneração, que é o salário que ele tem, carteira de identidade, data de emissão, o número do PIS, o endereço desse trabalhador, o nome da ocupação, o número da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Todo cargo, assim como a empresa tem a KNAI, o cargo tem a CBO. Então, você pode consultar aqui a CBO do cargo. Aí, uma informação importante, se ele é aposentado, sim ou não. Se for um trabalhador aposentado que continuou trabalhando, ele não vai ter direito a receber os benefícios do INSS, vocês sabem disso, né? Porque o benefício do INSS ele não é acumulativo, a pessoa só recebe um. Agora, se ele não é aposentado, ele vai sim poder receber esse benefício de afastamento, do auxílio doença ou auxílio acidente, tá?
Aí aqui vocês vão preencher os dados do acidente que aconteceu, a data do acidente, a hora, após quantas horas de trabalho, o tipo de acidente, se é típico, se é uma doença do trabalho ou se foi um acidente de trajeto, que é aquele do percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se houve afastamento, sim ou não. Ah, ficou afastado 40 dias, então você vem cá e coloca sim, teve afastamento. O último dia trabalhado do funcionário, o local do acidente, aí o setor vocês vão colocar, parte do corpo atingido do trabalhador, agente causador, e vocês vão colocar aqui se houve registro policial. Normalmente não, só há registro policial se houver óbito, tá? Então, se não houve morte, não tem morte e também não tem registro policial, tá bom? Aí aqui você vai descrever o que aconteceu no acidente de trabalho, tá? Então, foi içado pelo peso em altura, não. Isso aqui é só um exemplo, tá bom, gente? Esse arquivo que eu coloquei é um exemplo. Aí eu vou colocar um arquivo em branco, que é o que vocês vão preencher. Esse arquivo aqui é só para poder auxiliar vocês no preenchimento, tá bom? Na descrição da situação geradora do acidente, você vai descrever o que aconteceu ali no momento do acidente. Ah, mas o técnico de segurança não viu. Ele vai pegar a informação com os colegas de trabalho e com o próprio acidentado, se ele tiver consciente, tá? Nome das testemunhas. E essa parte aqui, que é de atestado médico, não precisa vocês preencherem, porque quem faz essa parte aqui é o médico que atendeu o trabalhador. Se você não conseguir que o médico preencha, então você envia a CAT sem essa parte mesmo. Você não vai deixar de enviar só porque o médico não pôde preencher a parte do atestado médico, tá bom? E essa segunda parte aqui você também não preenche, porque quem faz é a própria Previdência Social, tá? Então, a parte 2, atestado médico, e a parte 3, INSS, vocês não precisam mexer. Quem faz é a própria Previdência Social, tá? Então, vocês vão preencher até testemunhas. A tarefa 1 é só isso, gente. Vocês vão ler o estudo de caso, vocês vão ver a situação, o problema, e vão preencher a CAT em branco. Essa daqui, ela já está preenchida porque eu deixei para vocês usarem de exemplo, ok? Aí vocês vão postar daquele jeito que eu falei para vocês, para que eu possa lançar a pontuação. Vamos às perguntas. Alguma dúvida? O prazo é só até sexta-feira, viu, gente? Então, isso aqui não leva tempo, vocês não vão perder, desprender muito tempo para fazer essa tarefa, não. Por isso que o prazo é sexta-feira, vocês têm que preencher e mandar na sexta-feira. E aí, quais são as dúvidas? Quais são as perguntas? A Raquel falou que ficou claro. Mais alguém? Nenhuma dúvida, né? Beleza. Então, vocês vão fazer o preenchimento da CAT, postar lá na tarefa 1, e aí depois eu vou mandar o link de uma atividade para vocês, para a gente praticar esses auxílios. O que é o auxílio acidente, o que é o auxílio doença, o que é uma doença do trabalho, o que é um acidente de trabalho. Vai ser um questionário mesmo de revisão, para a gente entender esses conceitos aí dentro da área de segurança e saúde no trabalho, sobre acidentes e doenças ocupacionais, ok? Pessoal, então eu vou mandar para a Ivonete e vou postar o documento da CAT que vocês vão preencher. Esse que está no anexo, ele é só um exemplo. Cuidado para na hora de postar, vocês não postarem o negócio errado, porque, gente do céu, na última tarefa, teve gente que postou o arquivo que eu mandei, o arquivo em branco, tá? Então, muito cuidado na hora que vocês forem postar, de fazerem a postagem do material certo, tá? Para que a gente não precisa ficar fazendo a correção. Beleza?
Polve aí, tem mais alguma pergunta? Dá para fazer a tarefa 1 tranquilamente. Finge que você é o técnico de segurança da empresa e que você tem que comunicar esse acidente de trabalho. Então, pesquisa, vai atrás da informação certinha para que você possa conseguir concluir aí essa tarefa, tá? Então é isso, gente. Se vocês não têm dúvida, então, agora é com vocês. Sim, a Lei 8.203 tem tudo, Raquel, mas é uma legislação bastante extensa. Quem quiser fazer a leitura, ok, é super interessante, principalmente da parte de saúde e segurança no trabalho. Agora é com vocês, eu vou só mandar os documentos, tá? E aí, vocês devem fazer aí, eu vou só mandar os documentos e aí vocês devem fazer aí a tarefa. Correção da atividade da aula passada. Gente, sim, vamos corrigir, que bom que vocês me lembraram. Deixa eu ver aqui as perguntas. Quem tem aí as perguntas para me ajudar? A primeira era, descreva o papel da segurança do trabalho dentro das empresas. Foi essa a primeira questão, não foi? Ana Clara, vamos aproveitar que você foi a primeira aí, lê sua resposta. Qual o papel da segurança do trabalho dentro das empresas? Opa, professora. Leia sua Bom, o resposta aí papel para é nós. minimizar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, Isso, proteger, né, a integridade e a capacidade do trabalhador, tá, estudando os riscos, estimulando... Ai, não sei responder não, professora. Ó, vou ler isso mesmo, tá minha certinho. resposta É aqui, ó. isso Minimizar mesmo. acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalhador. Tá Sim, ali estudando os riscos, estimulando a eliminação dos riscos e, quando não for possível, estabelecer o controle. E é isso. isso, parabéns, muito bom. Professor, Isso ouvi. mesmo. Questão 2. Conceitue higiene ocupacional, acidente de trabalho, doença ocupacional e riscos ocupacionais. Quem vai responder essa para nós? Eu, Pode responder, Érica. O que é higiene ocupacional? higiene ocupacional é a ciência responsável por antecipar e reconhecer, avaliar e controlar agentes ou processos produtivos utilizados que podem colocar em risco a saúde e a integridade de colaboradores em seu ambiente de trabalho. Muito bom. E aí nós temos alguns instrumentos que vão avaliar o risco, como dosímetro de ruído, termômetro de globo para avaliar o calor. Nós temos também o luxímetro, que vai avaliar o iluminamento no local. Nós temos o acelerômetro, que vai avaliar a vibração. Então, a higiene ocupacional vai fazer essa avaliação e controle dos riscos. Muito bom. E acidente de trabalho, Érica? Acidente de trabalho é aquele que corre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7, eu acho, do artigo 11 da lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Muito bom, foi aquele conceito que está na aula de hoje que eu li para vocês, tá? Então é isso mesmo, certinho. O acidente de trabalho, ele pode provocar uma lesão corporal, uma perturbação funcional, o trabalhador tem que estar a serviço da empresa, e essa lesão pode ser temporária ou permanente, tá? Doença ocupacional. Doença ocupacional é a designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Perfeito. Então, gente, tem a doença
que já é da predisposição do trabalhador, por exemplo, eu tenho aqui uma doença hereditária, que é diabetes, não é doença do trabalho, tá? Não tem nada a ver com o trabalho. Aí eu tive uma perda auditiva induzida pelo ruído, porque eu trabalho exposta a uma máquina, um equipamento ruidoso. Aí sim vai ser uma doença do trabalho, ou seja, tem que ter nexo causal. Para ser doença ocupacional ou doença do trabalho, tem que ter nexo com o trabalho, tá? E riscos ocupacionais, Érica? São aqueles causados por agentes físicos, químicos ou biológicos que presentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função da sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição. Isso, muito bem, isso mesmo. Obrigada, viu, Érica? Questão 3. Quem vai responder para nós? De acordo com as informações apresentadas, como se originou a segurança do trabalho no Brasil? Eu respondo, professora. Vamos lá. Tudo teve início com a CIPA, originada durante o governo do presidente Getúlio Vargas, em 1944. Com elas, as primeiras iniciativas decisivas para a prevenção de acidentes do trabalho no Brasil foram criadas. Perfeito. Muito bom. Então, as principais legislações aí de segurança do trabalho no Brasil originou-se realmente no governo de Getúlio Vargas, tá? Questão 4. Quais são os documentos normativos que regem a legislação trabalhista e a segurança e saúde ocupacional? Obrigada, Emily. Quem responde a 4? Quais são os documentos normativos? Posso? Pode, muito bem. Então, vamos lá. Eu coloquei o Programa de Riscos Ambientais, o PPRA, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, Atestado de Saúde Ocupacional, ASO, Comunicação de Acidentes de Trabalho, ACAT, que é emitida somente em casos de acidente, Análise Ergonômica do Trabalho, que é a AET. E, na verdade, Érica, esses documentos são documentos que a gente elabora, que a gente cria. Agora, os documentos normativos são as NRs e a CLT, tá? Então, esses documentos que você respondeu são documentos que são elaborados por nós profissionais. Então, a gente elabora o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos, o ASO, o médico, ele vai falar se o trabalhador está apto ou não, o PCMSO também, é um documento que o médico vai elaborar, mas os documentos normativos são as 36 NRs e a CLT, beleza? Desculpa. Não, imagina, gente, nós estamos aqui para aprender, é isso mesmo, Érica. Porque a questão, ela fala documentos normativos. Então, documentos normativos é a legislação, a CLT e as NRs. Obedecendo as NRs é que a gente vai elaborar esses documentos que você citou. O PPRA, o PCMSO, o ASA, etc. Tá bom? Muito bom. É bom também a gente ver que é assim que a gente aprende, né? E a questão 4. Classifique os riscos ambientais que podem estar presentes no ambiente de trabalho e exemplifique cada um deles. Pode ser eu, então. Pode ir lá, vamos lá, Ivonete. Bom, o primeiro é o agente físico, e eles são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. No caso, eu vou citar 3 exemplos, que são os ruídos, as vibrações e as radiações ionizantes e não ionizantes. Os agentes químicos são as substâncias compostas de produtos que possam penetrar tanto no organismo quanto na pele. A neblina, as névoas, gases, vapores, entre outros. Agentes biológicos são toda e qualquer probabilidade de exposição ocupacional a algum tipo de agente biológico, no caso, bactérias, fungos, parasitas. Lembrando que
Esse agente ele pode ser classificado em 4 classes. A classe 1, que oferece risco baixo, a classe 2 oferece um risco moderado, a classe 3 oferece um risco maior, sendo considerado elevado para a saúde do colaborador, e a classe 4, ele é de alta periculosidade, que pode vir a trazer uma doença mais grave. Tem os riscos ergonômicos, que são todas as condições que afetam o bem-estar do colaborador, como esforço muito físico intenso, exigência de postura inadequada, entre outros. E tem os riscos de acidente, que são todos os fatores que colocam em perigo a vida do trabalhador, que são, no caso, o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem manutenção, e entre outros. É isso. Muito bom, arrasou, Ivonete, obrigada. Gente, essa classificação de riscos é aquela classificação que eu preciso que vocês saibam isso de cor e salteado. É chato, né, falar que a gente tem que saber alguma coisa de cor, mas é o seguinte, aqui no nosso curso, muitas coisas sobre a normatização, legislação, vocês não têm que decorar, vocês não têm que saber de cor, porque vocês têm que saber onde encontrar a informação. Por exemplo, se eu falo o seguinte para vocês, EPI, aí você sabe que lá na NR vai falar sobre a obrigatoriedade dos EPIs, NR6. Agora, essa classificação de riscos é uma coisa que vocês precisam saber, e não é de um dia para o outro, é trabalhando, é estando aqui presente nas aulas, resolvendo os exercícios, que vocês vão entender um pouco mais sobre essa classificação de riscos. Mas isso, o técnico de segurança ele tem que saber classificar, ele tem que saber o que é um risco físico, o que é um risco biológico, o que é um risco químico, o que é um risco ergonômico, o que é um risco de acidente, tá bom? E isso é importante que vocês saibam. O restante a gente pesquisa, a gente corre, a gente vai atrás da informação, tá? A Vanessa fez uma pergunta super interessante. Professora, só esse curso técnico facilita no encontro de emprego ou precisamos de mais alguma especialização? Gente, só o curso técnico já, se você for um bom profissional, participar dos processos seletivos, vocês conseguem trabalhar na área, só com curso técnico, tá? Inclusive, tem concurso na área também de técnico de segurança. A gente teve o concurso recentemente, né? Teve o concurso dos hospitais, do EBSE, né? Teve também o do Goiás, que é da Agência de Sanitário do Goiás. Mas, assim, tem alguns cursos que facilitam muito, como, por exemplo, o curso de brigadista, tá? Porque na verdade, brigadista, Saneago, foi da Saneago, Raquel. Na verdade, não é um curso não chama brigadista, mas o curso de bombeiro civil, tá? Ajuda muito, complementa, porque o técnico de segurança trabalha na prevenção de incêndios, né? E o bombeiro civil, o curso de bombeiro civil é um curso, eu acho que de 300 horas no máximo, e ele está diretamente relacionado com a profissão do técnico de Professora, segurança. 360. 360 horas, né? Você já fez, Érica? Já, Ai, que ótimo, tá vendo? Então, já. exemplo, gente, a Érica, ela já tem um curso de bombeiro civil. Então, tem vaga que fala o seguinte, técnico de segurança com o curso de bombeiro civil. Vai ter vaga que vai exigir como pré-requisito, tá? Então, quem tiver a oportunidade de fazer o curso de bombeiro civil, faça, porque vale muito a pena. Tem vaga que exige, mas tem vaga que não. Por exemplo, esses dias mesmo eu vi uma vaga para o dia a dia, por isso que eu até coloquei aqui como exemplo para vocês. O supermercado estava contratando um técnico de segurança sem exigir nenhum pré-requisito, tá? Então é isso, Vanessa. Só o curso, sim, facilita, mas quem tiver aí essas outras especializações aí na área, como de brigadista, né, do bombeiro civil, é interessante, tá? Já ajuda muito. A Raquel falou que vai ter vagas para a Prefeitura de Goiânia. Gente, Goiás tem muita vaga mesmo para técnico de segurança, porque lá é uma região que tem mais fábricas, os órgãos também estão contratando. Aqui em Brasília, o forte do técnico de segurança está na construção civil e em hospitais, em supermercados, né? O nosso forte é esse, porque aqui a gente não tem muita indústria, aqui a gente não tem muita fábrica, né? São ambientes de risco. Bom, então é isso. Pessoal, aí eu mandei para a Raquel a história do acidente e a carta que vocês vão preencher. Aquela que está lá no portal, no nosso
na Time to Know, é só um modelo preenchido para ajudar vocês no preenchimento. Mas eu mandei a Kátia em branco para a Ivonete e mandei a história do acidente de trabalho, que ela vai compartilhar aí no grupo com vocês, ok? Vou colocar também lá na Time to Know. Alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Eu vou fazendo a chamada aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, fique à vontade aí no chat, tá? Ana Clara de Souza. Presente. Bárbara Gonçalves. Brenda Queiroz. Presente. Daiane Luzia. Ed Carlos. Eu não vou colocar a falta para o Ed Carlos, porque ele me avisou que ia assistir a gravação. E ele assiste mesmo. Elcide Maria. Emily Vitória. Presente. Érica Gomes. Eu. Flaviane. Presente. Gabriel Lucas. Professor, o Gabriel falou que iria assistir a aula gravada também, que hoje ele tinha um compromisso, tá? Beleza. Emily, você não assistiu a aula passada? Assisti, professora. Ah, tinha uma falta aqui no negócio, mas eu já tirei, tá? Gabriele Moraes. Presente. Ivonete. Eis-me aqui. Jacinto. Estou aqui, presente. Jeane de Jesus. Jonas. Você assistiu a aula passada, Jonas? Assistiu, né? Beleza. José Raimundo. Júlia. José Raimundo está aí? A Júlia está presente, o José Raimundo também. Juliana Nascimento. Gabriela eu tipulei? Gabriela Alves e Gabriele Moraes. Gabriela Alves está aqui e a Gabriele também. Presente. Beleza. Lauane Pereira. Presente. A Juliana Nascimento também está aí, já coloquei presente. Leonildo. Leonildo. Não está, né? Lucas Vinícius. Lucas também não está. Lucineide. Luiz Fernando. Luiz Fernando está aqui. Gente, bora responder. Luiz Magno. Presente. Colocar até uma mãozinha ali, o Luiz Magno. Maria de Jesus. Maria de Jesus não está. Mariellen. Também não está. Nilson Lopes. Não está. Pedro Lucas.
Presente. Pedro está presente. Raquel. Presente. Rodrigo Nascimento. Não está. Sebastião. Também não está. Stephanie de Oliveira. Não. Tiago Isaac. Também não. Vanessa da Costa. Presente. Vanessa presente. Viviane. Não está. O Anderson também não está. E o William também não. Ok. Gente, eu só falo o seguinte. Quem assistir a gravação tem que me avisar, porque senão leva falta. Eu dou essa oportunidade de assistir, mas o aluno que não me avisar vai ter falta, porque eu só lanço do que quando vocês estão aqui na aula presentes, tá bom? Então é isso, turma. Desejo aí uma excelente semana para todos vocês, que Deus abençoe sempre a vida de vocês, muita saúde para todo mundo, bons estudos, façam aí o documento certinho, anota as dúvidas para a gente tirar na próxima semana, e aí na próxima semana vai ter uma atividade, tá, que vocês vão fazer sobre esses conceitos de acidente, doença, auxílios, e a gente vai revisando tudo aí para melhorar cada dia mais o conhecimento de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.